os 144.000. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro, misturado com fogo, tão resplandecente é ele pela glória de Deus. Está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15, versículo 2. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Este, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias, para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ali os remidos, aquele lugar será muito lindo, muito belo, já é, né, o céu. Então nós vamos vencendo em nome de Jesus, nós contemplaremos todo aquele resplendor de glória que aquela grande multidão de salvos vai ver, aquele belo céu, aquela nova Jerusalém, tudo de ouro, de pedras preciosas. E nós, como os vencedores de ter pisado na besta, no falso profeta, nas suas abominações, então ter vencido com o poder, com o sinal de Deus, será muito belo essa cena, aquela imagem e a glória, né? Todos cantando, louvando a Deus, como disse ali no slide anterior, de Adão jogando aos pés, é estranho, né? Jogando aos pés de Jesus a coroa, mas é como se depositando, né? A coroa da vitória aos pés de Jesus. Então vai ser muito lindo, né, para os 144.000 ter vencido todo esse período. O que interessante aqui também nesse outro slide, no finalzinho aqui, falando sobre a angústia de Jacó, que os remidos ficaram por um período, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Interessante, nunca tinha visto essa frase, mas um período sem intercessor. Mais ou menos isso, mas é muito lindo, né, essa mensagem. Vamos ser fiéis para alcançarmos. Completa aí, pastor Nilson. Na verdade, quando encerrasse a porta da graça, fechar a porta da graça,
em seguida vai ser derramada as 7 últimas pragas. E desse período do derramamento das últimas pragas, não vai ter mais um intercessor, ou seja, Jesus não mais estará no santuário ministrando como sumo sacerdote. O trabalho dele, ele interceder pelo seu povo, cessou exatamente na última expiação. E a partir daí, então, nós vamos então passar pela fase mais difícil, né? Antes da volta de Cristo, que é a grande tribulação aí pelas pragas, né? O decreto de morte. Então é importante ressaltar que os 144.000, eles serão esse grupo que enfrentarão os maiores poderes e oposição feito a Deus e a sua lei, né? Que é a besta, a imagem, que é o protestantismo apostatado, né? O falso profeta e a imagem, e acompanhado aí não somente da besta e do falso profeta, mas de todas as abominações da terra. Então, por todos os lados, o povo de Deus será perseguido, será feita oposição ao povo de Deus. Por isso, os 144.000, eles são, de todas as eras, é o grupo, por excelência, diante de Deus, que mais vão sofrer. Não sofrimento de tortura física, né? A irmã White diz que o povo de Deus não sofrerá mais morte. Deus não permitirá que o adversário, nesse período aí, das 7 últimas pragas, sejam mortos, que ele não dará esse gosto mais a Satanás. Mas a nossa pressão psicológica, a tortura mental, vai ser a maior de todas as épocas, né? A angústia mental. Lembrando que Daniel 12, verso 2, fala isso, né? Que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Então, o povo de Deus sempre enfrentou uma ou dois poderes, o político e o religioso. Mas os 144.000 enfrentarão esses poderes, sim, político e religioso multiplicado por N, né? Vai ser todo o mundo. E um dos maiores problemas que nós teremos, e já está às nossas portas, vai ser exatamente em cima da própria palavra de Deus. Nada vai ser mais torturante para nós do que você não poder defender a verdade, porque as Bíblias estão modificadas e serão modificadas, né? Nós estamos aí na iminência aí do lançamento da nova Bíblia, eu acredito que você esteja acompanhando, né? Que o que era teoria da conspiração agora já não é mais, né? E isso vai gerar um grande problema para nós, que precisamos pregar a verdade, mas como pregar a verdade numa Bíblia que está modificada? Então nós temos já que ir nos preparando para isso, porque nós somos os privilegiados, irmãos, de todas as gerações. Nós, 2023, somos os privilegiados de poder ter essa oportunidade de fazer parte dos 144.000. Então vale a pena pensar que Deus nos está dando uma oportunidade única. Então nós não devemos brincar de religião, né? Devemos nos apegar a Deus, buscar o Espírito Santo de verdade, que para atravessar esse período de angústia aí que os 144.000 vão passar, olha, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não lhe abrasará, veja que eles passaram por um período de grandes mudanças climáticas. Nós estamos aí à beira do caos, né? Grandes mudanças climáticas, muita fome, muita sede, o sol extremamente quente. Estamos acompanhando aí as catástrofes aí com sol em países aí da Europa e América Central, América do Norte, né? E até só o início. Então, tudo aquilo que foi profetizado aí no livro Grande Conflito, nós podemos estar já acompanhando nos nossos dias. A gente está vendo aí o mundo político, o mundo religioso, né? O Papa Francisco se deslocando de um lugar para outro, levando o ecumenismo. Aqui no Rio de Janeiro foi inaugurada uma igreja, um templo ecumênico. Não sei se você está sabendo, Júnior, você viu falar nisso? Não, né? Depois eu vou te mandar as fotos do templo ecumênico. No Rio de Janeiro, eu sabia em Dubai, que inauguraram um templo ecumênico em Dubai, onde junta cristianismo, islamismo, judaísmo, tudo junto num templo só. Então, aqui no Rio foi inaugurado um recentemente. Tem as fotos, eu vou depois mandar para você divulgar. E é um templo contemporâneo, né? Igreja contemporânea, um templo contemporâneo. Sobre o título, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. O que eles entenderam com isso? Que todas as pessoas podem adorar no mesmo lugar.
Então, ali, se a pessoa é cristão, ele pode adorar, se ele é católico, um bandista, budista, ou seja, é um templo ecumênico. Aonde? No nosso país. Então, depois de Dubai, o Brasil, até onde eu saiba, é o primeiro país aqui na América do Sul a construir um templo ecumênico. Ou seja, é exatamente isso que vai fazer com que esses 144 mil enfrente uma oposição muito grande, mas precisam se manter irrepreensíveis, né, diante de Deus. Então nós vemos aí, pessoal, a irmã Elaine comentou, já estamos começando a sentir o ódio e perseguição dos ímpios sobre nós, e esses sentimentos serão multiplicados, né? Então olha quanta coisa nós precisaremos enfrentar para sermos parte dos 144 mil, né? Ontem eu estive lá na Rádio Audio Gospel, não sei se vocês assistiram o programa, e ao terminar o programa, o Maurício nos contou uma experiência que a Polícia Federal foi lá na Rádio Audio Gospel intimidar o Maurício, porque ela recebeu uma denúncia de que ele estaria com uma mensagem ofensiva às igrejas, às outras igrejas. E a polícia foi lá queria os documentos da rádio, para saber se a rádio legal, estava tudo certo, e falou para o Maurício que não poderia estar falando certas coisas na rádio. E que a Bíblia que nós usamos, o policial foi bem claro para ele, a Bíblia que você usa, você vai ter que trocar. Nós vamos trazer uma Bíblia para você e você vai ter que entregar a sua Bíblia para nós. E aí o Maurício, então, encarou eles, né, e falou umas verdades para os policiais. Falou assim, olha, se for para morrer em defesa dessa verdade, eu vou morrer, mas eu vou morrer falando a verdade. Aí um dos policiais perguntou para ele, então você vai ser o Estevão? Aí ele disse assim, não, eu não vou ser o Estevão, porque o Estevão reagiu de uma forma, e a minha vontade é te dar um soco. Agora nesse momento eu vou no teu pescoço, só que eu não posso fazer isso porque você é policial. O policial disse que até sorriu. Depois ele mostrou os documentos da rádio e tal, mas ficou isso aí no ar, né, na expressão do policial, uma certa agressividade e intimidando. Ou seja, porque recebeu uma denúncia, entendeu? Então, o que a gente fala ali na rádio, só que nós temos coragem de falar. Os outros emissoras não falam o que a gente fala, né? E ali é uma rádio e TV, né? Então, obviamente, quem viu a imagem aí que eu postei, tem uma câmera grandona na nossa frente ali, que está sendo transmitida direto ali para muitos órgãos, né? Em 2019, nós fomos punidos ali na Rádio Audio Gospel. A Rádio foi punida porque o irmão Hélio fez uma colocação sobre o Natal, e falando que o Natal era uma festividade pagana que a Igreja de Roma tinha introduzido no cristianismo. E a Anatel mandou dois fiscais lá e interditou a rádio por 2 dias. Então, durante 2 dias não se podia fazer programação ao vivo, tinha que deixar a rádio em stand-by, e avisaram ele, ó, no próximo ano vocês não falem nada contra a igreja, senão vocês vão sair do ar. Então tá aí, irmãos. É um período de grande, como eu falei, grande angústia, não é só angústia de sofrimento físico, tem que te cortar teu dedo, tua língua, não é nada disso, tua orelha. Não é por aí, mas é angústia mental. Isso aí vai ser o pior momento da nossa história. E aí nós vemos, né, tudo que nós vamos precisar passar para poder ser parte desses 144 mil. Vencer a besta, a sua imagem, o seu sinal, o seu número, o seu nome. Identificarmos o que é cada um deles e vencê-los, né, para não receber o sinal deles, sermos assinalados por Deus. Nós vamos a um detalhe legal, aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, né? Um detalhe sobre Jesus e o seu trabalho no santuário, como Cordeiro, como sumo sacerdote, onde Jesus está, principalmente até quando ele está como sumo sacerdote no dia 10 do 7º mês, nós estamos ali acompanhando ele, né? É diferente do restante do mundo que não acompanha o Cordeiro onde quer que ele vai, né? Então nós vemos aí, nós somos as primícias apresentadas para Deus, passaremos pela grande tribulação, pelo tempo de angústia, sem intercessor, durante o derramamento das pragas, né? Como a gente comentou lá, quando a gente estava corrigindo as questões do desafio, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Isso a gente vê que é feito no batismo e na expiação, né? No dia 10 do 7º mês, onde nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não foi achado engano, né? Nós temos que pregar apenas a verdade está na nossa boca, não tem a mentira. Ser irrepreensíveis, não pode ser achado falha em nós, principalmente depois
fechamento da porta da graça, que diz, né, quem for justo, justifique-se ainda. A gente não tem mais ali um intercessor para pagar os nossos pecados. Então nós temos que ser irrepreensíveis na presença do nosso Deus, né? E assim nós teremos essa maravilhosa bênção de estar servindo a Deus diante do seu trono de dia e de noite, né? E ele vai nos cobrir com a sua sombra. Olha que bênção maravilhosa. Então, passaram por todos esses problemas da peste, da fome na terra, né? Durante a queda das pragas, mas agora nunca mais vão ter fome, nem ter sede, nem sol sobre eles, né? Porque agora ele estará diretamente ligado, morando com Deus na nova terra, né? No novo céu, na nova Jerusalém, a verdadeira fonte da água da vida que é Deus, né? E ele limpará os seus olhos de todas as lágrimas. Aí então nós vemos as características, pessoal. No estudo passado, nós focamos nos ímpios e agora nós focamos nos justos, né? Que em todos os tempos os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da aprovação. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição, por amor de Jesus suportaram a oposição, o ódio, a calúnia, acompanharam-no através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e experimentaram amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, o seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para eles olharam com aversão. Uma intuição de sacrifício infinito feita para reabilitá-los, humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor. Os que nunca decaíram não poderão apreciar. Muito amam, porque muito foram perdoados. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem co-participantes de sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque firmemente se recusaram a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vis dos criminosos. Mas agora, Deus mesmo é o seu juiz. Revogam-se as decisões da terra, tirará o opróbrio do seu povo. Chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Não mais são fracos, aflitos, dispersos e opressos. Doravante devem estar sempre com o Senhor. Acham-se diante do trono, com vestes mais ricas dos que usam os mais honrados da terra. Estão coroados com diademas mais gloriosos dos que os que já foram colocados na fronte dos monarcas terrestres. O dia de dores e prantos acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se toda a causa de pesar. E todos os habitantes do céu assim respondem: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7, 10 e 12. Você quer estar nessa viagem tão especial? Você sabe o que precisa ser feito para ser um dos 144 mil? Então é com essa mensagem, com essa pergunta que nós encerramos o estudo de hoje. Quantas e quantas coisas nós vamos ter que enfrentar, passar, vencer o pecado, entender a sua magnitude, tanto sofrimento que a gente vai ter que vencer para poder ser parte desse povo que vai ser chamado de povo bendito do Senhor, né? Mas vale a pena, meus irmãos, e que nós possamos nos preparar cada vez mais, ter a firme convicção de que tudo isso que Deus está nos mostrando através da sua profetisa, através dos escritos que estão na Bíblia, servem de um spoiler, um aviso, Deus mostrando aquilo que nós podemos alcançar se nós formos fiéis a Ele, que assim nós possamos ser. E que Deus os abençoe. Obrigado a todos que participaram e eu desejo que assim como nós estivemos aqui estudando todos esses assuntos, nós possamos também estar vivendo isso na prática quando for lá no céu. Paz para todos, parabéns pela participação de todos, empenho nos estudos, e a gente só tem que melhorar cada dia, né? Deus abençoe a todos, feliz semana para todos.